No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter e Lois resolveram apimentar o casamento saindo para uma segunda lua de mel. Após Peter perceber que Lois não sentia mais atração por ele, chegando até mesmo a tentarem coisas diferentes, Peter acabou sugerindo que eles saíssem para uma segunda lua de mel, com o intuito de voltarem a sentir atração um pelo outro. E durante isso, eles acabaram entrando em uma grande confusão, quando Peter resolveu fingir ser um famoso ator de Hollywood. O episódio começa com Peter assistindo televisão, e momentos depois Lois acaba chegando ali com umas compras, e resolveu comprar alguns lençóis novos. Já de noite, enquanto Lois estava lendo um livro, e Peter assistia a TV, ela resolve lhe sugerir que batizassem aqueles novos lençóis, o que rapidamente acaba sendo aceito pelo Peter. E ao mesmo tempo, ele a chamava de alguns nomes bastante inapropriados. Até que finalmente, eles decidem se relacionar naquele momento. E enquanto se divertiam na cama, seus filhos acabaram escutando tudo o que estava acontecendo. E até mesmo o Stewie que chegou a sonhar com aquilo. É muito bom ter terras. Durante isso, Lois chegou a falar o nome de um famoso ator na cama. E no mesmo momento Peter a questionou sobre isso. Mas ao descobrir que ela precisava fantasiar com outro homem durante as relações, ele obviamente ficou bastante triste. E com isso, ela revela que as coisas acabaram ficando um pouco sem graça. No mesmo momento, Peter fala que não sabia muito bem o que precisaria fazer. E então, ele inesperadamente conecta uma bateria de carro no seu corpo. Porém isso não chegou a mudar muita coisa. E após ela relembrar como eles conseguiram se divertir na lua de mel, Peter no mesmo momento tem uma ideia de saírem para uma segunda lua de mel, com o objetivo de apimentar o casamento. No outro dia, Peter e Lois já se preparavam para cair na estrada. E até voltarem de sua segunda lua de mel, Brian era quem ficaria responsável pelas crianças. E durante isso, além do Stewie fazer com que ele trocasse a sua fralda, Chris e Meg corriam e discutiam pela casa. Enquanto isso, Peter e Lois se dirigiam a uma das pousadas mais luxuosas de uma cidade próxima. E como estava bastante feliz com isso, Peter resolve deixar a Lois descansar um pouco. No entanto, ao perceber que havia uma revista em quadrinhos ali no carro, ele tem a brilhante ideia de ler a revista, ao mesmo tempo em que dirigia o carro. O que obviamente não deu muito certo, e no final resultou com os dois batendo em uma árvore. Além disso, Lois acabou ficando bastante furiosa com ele. Ai, isso é incrível! Como é que a gente vai chegar? Ai, meu Deus! Eu sabia que eu devia ter dirigido. Eu sempre devo dirigir. Mais tarde, em uma parada de caminhões, os dois teriam que passar a noite ali naquele quarto, e no outro dia poderiam pegar o carro para voltar para a estrada. No mesmo momento, Peter e Lois perceberam que havia uma mulher no local, mas felizmente conseguem passar despercebidos por ela. De volta em casa, Chris e Meg continuavam agindo do mesmo jeito. E para conseguir acalmá-los, Brian resolveu ler uma história para eles. Durante isso, após descobrir que precisaria levar a Meg e o Chris para o baile da escola, Stewie comenta que poderia lhe ajudar a cuidar dos dois. No outro dia, Peter aparentava estar bastante triste, já que precisou usar todo o seu dinheiro para consertar o carro. Ao mesmo tempo, o jornal comentava sobre um hotel luxuoso. E ao ver aquilo, ele percebe que o local era perfeito para sua segunda lua de mel. E no final, a repórter comenta sobre o famoso ator Mel Gibson. E também do seu quarto reservado que tinha no hotel, mas não era muito utilizado pelo mesmo. Vendo isso, Peter acabou tendo uma das melhores ideias. No dia seguinte, Peter e Lois já estavam dentro do hotel. E ao ser questionado como iriam pagar por um quarto, Peter rapidamente muda o seu visual. Em seguida, resolve ir falar com um dos funcionários, tentando se passar pelo Mel Gibson para pegar o seu quarto reservado. E como já era esperado, o seu disfarce não chegou a ser muito convincente. Mas felizmente, após inventar uma mentira sobre o seu ganho de peso ter sido para fazer um papel em um novo filme, o funcionário rapidamente muda de opinião, e comenta que o levaria até o seu quarto. Momentos depois, enquanto Peter e Lois já estavam no quarto, os dois chegaram a ficar bastante surpresos com as coisas que o hotel poderia oferecê-los. Ao mesmo tempo, Brian e Stewie voltavam para casa. E também estavam muito chateados após o Chris ter sido pego com bebida alcoólica. Além disso, revelam que iriam falar com os responsáveis do garoto que levou as bebidas. De volta no hotel luxuoso, enquanto Peter e Lois estavam se relacionando, ela novamente chegou a falar o nome de um outro homem,
o que obviamente não foi bem visto pelo Peter. E com isso percebe que não era mais atraente para ela. Vendo como ele estava triste, Lois decide confortá-lo de alguma forma. Porém não chegou a funcionar, e no final, Peter decidiu assistir um filme adulto protagonizado por ingleses. No outro dia, os dois já se preparavam para deixar o hotel. E ao mesmo tempo, Lois revela que infelizmente estava passando por uma fase em que apenas conseguia ser atraída por homens bonitos. E com isso, Peter acaba ficando bastante triste, e comenta sobre o casamento estar indo por água abaixo. Durante isso, eles inesperadamente descobrem uma sala secreta no quarto. E após ligar o projetor, Peter e Lois acabam assistindo o trailer de um filme do Mel Gibson. E como não era um grande fã do ator, e muito menos de seus trabalhos, Peter fala que iria dar um fim naquilo para que nunca fosse exibido. Ao mesmo tempo, Lois o aconselhava que repensasse sobre isso. Pois uma coisa era furtar pequenos objetos, e outra era se livrar de um filme que custou milhões de dólares. Além disso, ele também era um homem bastante poderoso, e com isso poderia mandá-los para uma prisão. E como estava disposto a correr esse risco, Peter decide continuar com o plano. Momentos depois, alguns homens chegam ali no hotel. E então, descobrimos que eles vieram pegar o mesmo filme que o Peter estava pretendendo se livrar. Em seguida, eles rapidamente tentam os impedir de saírem do hotel. Mas acabam falhando. Um tempo depois, Peter e Lois ainda fugiam daqueles mesmos homens. E como se não bastasse a confusão que causou, Peter comenta que isso estava mais intenso do que aquela vez que não conseguiu se lembrar como sentava. Durante isso, ele acaba tendo uma ideia para despistá-los. Que seria nada menos que entrando no shopping com o carro. E surpreendentemente, pela primeira vez uma de suas ideias chegou a funcionar. Mais tarde, quando finalmente percebeu que poderia tê-los despistado, Peter resolve se livrar daquele filme. Cavando um buraco em um terreno enorme, e o colocando dentro. Ao mesmo tempo em que falava sobre a péssima qualidade do filme, além disso, considerava a si mesmo como uma pessoa bastante inteligente. Porém, um problema acabou surgindo ali. E após ter conseguido se livrar do avião, Lois infelizmente não teve a mesma sorte. Já de noite, ela chegou a ser levada até a casa do Mel Gibson. No entanto, Peter rapidamente apareceu ali para salvá-la. E quando percebeu que mais uma de suas ideias não havia dado certo, os dois imediatamente resolveram fugir. Eu mesmo vou cuidar daqueles dois. E tiveram que escapar usando caminhos não aconselháveis, resultando com aquele momento de tensão. Durante isso, Peter rapidamente conseguiu se livrar do Mel Gibson. E quando finalmente conseguiram ficar em segurança, Lois acabou revelando que sua paixão voltou. E não somente isso, mas também nunca se sentiu tão atraída por ele como naquele momento. E com isso, os dois resolveram se relacionar ali mesmo no monumento.